Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao curso de tabagismo na atenção básica, agora com o módulo de tratamento. Como é feito o tratamento do tabagismo, uma vez que a gente pode classificar o tabagismo como uma doença crônica, né? Bom, meu nome é André Bach, eu sou professor do curso de medicina, minha área de atuação é a farmacologia, e eu vou tentar falar um pouquinho para vocês como é que funciona a dependência do ponto de vista neurobiológico, em especial a dependência do tabagismo, e aí a gente vai trabalhar a farmacologia, quais medicamentos a gente está utilizando, né, e por que eles são efetivos no tratamento do tabagismo, tá? Eu quero deixar aqui também já o meu contato com vocês, tem aqui o meu Instagram, arroba, tá? Faltou o arroba aqui, arroba bac.andré, e esse aqui é o blog onde eu divulgo várias questões de ciência aqui, que talvez interesse para vocês, tá? Se precisar do meu e-mail institucional, o meu e-mail institucional é bac@ufr.edu.br, tá? Eu estou à disposição de vocês para tirar dúvidas. Quero agradecer também de antemão o projeto de extensão Acenda a Esperança, Apague o Cigarro, coordenado pela professora Ana Paula Biasi. Bom, gente, o abuso de uma substância química, né, pode ser classificado de várias formas, é difícil definir, mas basicamente a gente pode definir como a autoadministração de qualquer droga com propósitos não clínicos, né, uma autoadministração. Eu administro sozinho, sem ser forçado a isso, né, e sem ninguém mandar, com propósitos não clínicos, quer dizer, para não tratar nenhum tipo de transtorno ou doença, de maneira desaprovada culturalmente, né, de modo que a maioria da população desaprova, e a gente nota que o tabagismo ele é, de certa forma, desaprovado culturalmente cada vez mais, né, inclusive com legislações que impedem com que o fumante execute o ato de fumar em alguns locais, né? Também, produz efeitos prejudiciais ou ao indivíduo, né? Ou também ao indivíduo e à sociedade, né? Então, isso aqui acontece, né? O indivíduo ele é diretamente prejudicado pelo tabagismo de diversas formas que vocês estão vendo aqui durante esse curso, e a sociedade também, porque além do impacto, né, que isso causa com as pessoas que ficam doentes, e o gasto, não o gasto, né, mas na verdade o investimento que nós temos que ter em saúde, né, relacionado em contraponto aos impostos que são arrecadados, a gente sabe que existe um déficit muito grande financeiro, que o impacto financeiro que o tabagismo causa. E além disso, a gente tem um dano à sociedade, que é o próprio tabagismo passivo, né? Então, o fumante passivo aí, que acaba se prejudicando por tabela. Então, a definição de abuso, ele acaba atendendo essa questão do uso do cigarro, né? Ele pode ser classificado, então, como um abuso e gera o que a gente chama aqui de dependência química. E é nesse contexto, né, que se colocou aqui como tema do módulo que o tabagismo é uma doença, né? Então, a gente pode classificar o tabagismo de uma maneira um pouco mais específica, como sendo uma dependência química, e caracteriza, então, é caracterizada por um transtorno crônico, né? Que tem como características o comportamento compulsivo de busca e ingestão da droga, né? No caso aqui de busca e o fumo da droga, né? Com prejuízo pessoal e muitas vezes até mesmo profissional, né? E olha que interessante essa nota aqui, ó. As consequências negativas superam o prazer, mas o indivíduo continua usando. Então, os riscos que ele causa, o tanto de problemas que o tabagismo pode trazer, as questões até financeiras, né, os gastos financeiros começam a superar com o passar do tempo o prazer ou a sensação de bem-estar que isso pode trazer, né? Mas mesmo assim o indivíduo vai continuar usando. Por quê? Porque não é só uma decisão, não é só uma questão de força de vontade do jeito popular, né? É realmente um transtorno crônico. Então, por isso que a gente tem que entender que é algo biológico também. E sendo algo biológico também, não é simplesmente falar, olha, você não está vendo que isso faz mal para você, é só você parar. Né? A gente sabe que não é tão fácil assim, e não depende só de uma força de vontade no sentido popular que a gente acaba acreditando, tá? Isso é importantíssimo para a gente entender que a gente tem que dar o melhor suporte possível para o nosso paciente que deseja parar de fumar, e para isso os medicamentos vão ser fundamentais.
Bom, a dependência química envolve, então, esse comportamento compulsivo de busca da droga, né? Então, toda hora, aquela vontade difícil de controlar, de fumar, que é caracterizada por chamada fissura, ou do inglês craving, e também os sintomas fisiológicos na ausência da droga. Então, olha só, tem duas coisas. Uma é aquilo que me motiva a compulsivamente, tem pensamentos intrusivos, bate aquela vontade, né, de fumar. E outra coisa é que quando não ocorre o ato de fumar, existe então a síndrome de abstinência, que traz vários efeitos desconfortáveis no corpo, a pessoa se sente muito mal, e o jeito mais rápido de aliviar isso aqui, e de aliviar isso aqui também, é utilizando novamente o cigarro. Então é muito difícil resistir, por isso que é difícil parar, e por isso que é muito mais difícil parar sozinho, né? Então, aqui tem a tríade da chamada dependência química, né? Que é a tolerância, que significa cada vez que a pessoa fuma mais, ela sente mais necessidade de aumentar a dose, por isso que a pessoa pode começar com uma dose baixa e depois, quando vê, está fumando um maço, 2 maços de cigarro, né? Por dia. A gente tem aí os sintomas de abstinência quando a pessoa não está fumando, o que faz com que ela queira aliviar esse sofrimento, e o uso compulsivo, que é essa vontade, né, que acaba sendo incontrolável, basicamente, de tentar obter a substância, né? E aqui isso caracteriza, então, tudo isso acaba convergindo, né, para o que a gente chama de dependência química, tá? O que eu falei de tolerância ali, né, é justamente eu precisar de doses maiores cada vez mais para ter o mesmo efeito. A gente passa por tolerância em várias outras situações, né? O cafezinho é um bom exemplo. Toda vez que vai tomar café, você começa a tomar para se sentir melhor, para aumentar a concentração, para reduzir a fadiga, o sono. Aí a pessoa começa com uma xicrinha pequena, depois de um tempo já nesse hábito de tomar o cafezinho, quando vê já está tomando um copão, está tomando uma garrafa térmica de café, e não está sentindo mais efeito nenhum, né? Com álcool acontece, então a tolerância, que é essa necessidade de aumentar a dose, ela está presente no tabagismo, e ela contribui para a dependência, porque quanto mais a pessoa fumar, é mais nicotina entrando, quanto mais nicotina entrando, é mais o organismo se habituando com esse aumento de nicotina, e na falta ele acaba manifestando efeitos muito negativos, né? E o que as drogas que provocam dependência têm em comum? Isso serve para todas as drogas que provocam dependência, não apenas para o cigarro, né? Elas têm em comum o estímulo de uma área do cérebro que provoca a sensação de recompensa. Então, esse aqui é um experimento onde se demonstrou isso. Colocaram um ratinho, colocar esse ratinho numa gaiola, né? Onde você tem um fio ligado no interruptor. Tem um interruptor aqui. Esse fio que está ligado no interruptor, ele sai do interruptor e liga na cabeça do próprio rato, né? Só que numa área específica do cérebro, para dar uma estimulaçãozinha bem pequena, né? Então, quando o ratinho aperta a alavanca, libera nessa região do cérebro onde está esse fio, né? Libera a dopamina nessa área. E ao liberar dopamina, esse animal sente uma sensação de recompensa, uma sensação de bem-estar, né? E aí o que acontece? Como essa sensação é boa, ele vai querer repetir essa sensação. O que ele vai fazer? Vai apertar de novo, vai apertar de novo, vai apertar de novo. E aí você pergunta, quando que esse rato vai sozinho parar de apertar a alavanca? Nunca, né? Enquanto for bom, enquanto ele sentir essa recompensa, ele vai continuar apertando a alavanca, né? E aí você às vezes coloca água para ele aqui, ração, ele às vezes para de comer, para de beber, porque ele quer continuar apertando a alavanca, porque a alavanca é uma recompensa muito rápida para ele. E ele não vai parar de apertar sozinho, né? Mas a gente tem e a gente tem uma grande semelhança com o rato nesse aspecto, porque a sensação prazerosa de algo que estimula a liberação de dopamina, como, por exemplo, o cigarro, faz com que queira de novo utilizar, como se estivesse apertando a alavanca, só que em vez de uma alavanca, é um cigarro que você fuma, o outro cigarro que você vai fumando, e, teoricamente, você não conseguiria parar de fumar. O que faz a gente conseguir parar de fumar é que, diferente do rato, nós temos uma área do cérebro, que é o córtex pré-frontal, que ajuda a gente a controlar impulsos, e essa área nossa é mais desenvolvida que a do rato. Então, a gente consegue refletir sobre as nossas ações. O rato não. Ele não vai parar um momento, né,
e falar assim, ah, não, isso aqui está fazendo mal para mim, eu acho que eu preciso parar, eu vou buscar um grupo de apoio com outros ratinhos, né? Isso não vai acontecer, mas o ser humano é capaz de fazer isso, e é assim que a gente consegue dar início ao processo para parar de fumar, né? Só para vocês observarem, muitos são os fatores que favorecem alguém a ficar dependente, não é só a droga, depende da pessoa, da genética, do ambiente que ela está, tem muitos fatores, mas o tabaco aqui, né, no caso a nicotina, ela possui um valor altíssimo de probabilidade de provocar dependência, maior que da heroína, maior que da cocaína, né? Maior que do álcool, maior que da maconha, né? Então vejam que não é à toa que as pessoas têm dificuldade de parar de fumar, porque a nicotina é altamente viciante. Então aqui a gente tem vários fatores que contribuem para isso, a genética, tem gente que é mais sensível, mais suscetível, né? O comportamento da pessoa, o ambiente, né? Dependendo de onde você está, se muitas pessoas fumam ao seu redor ou não, o ambiente, as pessoas que te influenciam, né? Mas também, principalmente para nós aqui, a neurobiologia, o cérebro e como que acontecem essas relações dentro do cérebro, tá? Então, veja, é esse sistema que eu falei para vocês de recompensa do ratinho lá que nós temos também, é o sistema de recompensa de dopamina, tá? Então, a gente vai chamar de sistema de recompensa dopaminérgico, porque é algo que a gente, é como um prêmio que o cérebro dá para a gente quando a gente faz algumas coisas. Por exemplo, se você se esforçou bastante nos treinos de corrida e foi participar de um campeonato e você ganhou esse campeonato de corrida ou ficou bem colocado, teve um bom desempenho, o seu cérebro te dá como recompensa a liberação de dopamina. Então, libera dopamina e você se sente um bem-estar, que você foi recompensado pelo seu esforço, né? Se você está com sede, você bebe água. Se você está com fome, come uma comida, dá essa sensação prazerosa e tranquilizadora, porque o cérebro está te dando uma recompensa por comer e beber a água, que são coisas que vai te manter vivo, né? Quando você aumenta a dopamina, quando você sente uma sensação de bem-estar por conta do sexo, né? Também o cérebro está te dando uma recompensa, está aumentando um pouco a dopamina no seu cérebro para dizer, olha só, obrigado por estar dando continuidade na espécie, né? Uma tentativa do cérebro em preservar a espécie humana através do sexo, né? Embora, obviamente, a gente consiga prevenir, né, a gestação de várias maneiras, enganando o nosso cérebro nesse sentido. Mas tem várias sensações nossas que provocam esse bem-estar. Então, uma atividade física, né? Você receber um elogio por um trabalho bem feito, ouvir uma música que você gosta, né? As pessoas que ficam apaixonadas, tudo isso leva a um aumento de dopamina no cérebro, que é recompensador e vai ser motivante para você fazer isso de novo. Essa é a vantagem da dopamina ali. Ela oferece uma motivação para você repetir uma coisa que foi boa, que é bom para você. Só que acontece, algumas outras questões, por exemplo, um comportamento um pouco diferente, como jogar um jogo de azar, né? Então, apostar dinheiro no poker, e aí você ganha uma grande quantidade de dinheiro no poker, isso faz com que você possa ter um aumento muito grande de dopamina se você ganhar no poker dinheiro, porque imagina você tá lá com algum dinheirinho ali, você vai aposta esse dinheiro no poker, jogando poker, que é uma coisa que você gosta de fazer, e de repente você ganha muito dinheiro, né? A recompensa, a sensação prazerosa é muito maior do que ganhar uma corrida que você se preparou meses se esforçando. Aqui você se esforçou muito pouco, né? Você jogou uma partida de poker, mas você ganhou um prêmio muito alto, que foi muito dinheiro, que significa muita coisa hoje para nós. Então, o aumento de dopamina é maior. Ou seja, o cérebro compara essas coisas, ele quer tirar vantagem, né? Então ele olha e fala assim, fazer uma corrida aqui, né? Fazer uma coisa que eu gosto me dá um pouco de dopamina, mas se eu aposto dinheiro e ganho dinheiro, olha o tanto de dopamina que me dá. Com o passar do tempo, começa a ter um desvio, eu começo a querer apostar mais dinheiro do que fazer uma corrida. E a mesma coisa acontece quando se usa uma droga, né? O aumento de dopamina é muito maior do que o aumento natural que a gente tem. Então é difícil competir, né? O cigarro, a pessoa fuma, ela aumenta dopamina desse jeito. Aí se ela fizer uma maratona, correr e ganhar a maratona, aumenta isso de dopamina. O que é mais
fácil para o cérebro, gasta menos energia, né? Correr uma maratona, trabalhar o mês inteiro para ganhar um salário, um elogio, ou fumar um cigarro que vai me dar tudo isso de dopamina muito mais rápido, né? Então, essa é a questão. Por isso que daí a pessoa começa a repetir o uso da droga, né? Inclusive o cigarro. Então, isso tem a ver com uma área do cérebro, como eu falei para vocês, né, onde tem a liberação de dopamina, que é esse neurotransmissor, né? E essa dopamina ela é liberada por neurônios que saem de uma outra área do cérebro. Então, tem uma área que é essa aqui e uma área que é essa aqui. Essa aqui é a chamada área tegmental ventral. E esse é o chamado núcleo accumbens, tá? São os nomes para quem se interessar. Isso aqui é chamado de via mesolímbica da recompensa, ou a via dopaminérgica, como eu falei para vocês, da recompensa, né? Ou seja, esse neurônio libera dopamina aqui. Se esse neurônio for estimulado, ele libera dopamina aqui, e se liberar dopamina aqui, eu tenho a recompensa. Se eu tenho recompensa, eu quero fazer de novo, né? E olha que interessante, ele libera dopamina aqui também na amígdala, que está envolvida com aprendizado, certo? E a própria amígdala também consegue devolver informações, né? E aqui a gente tem um monte de substâncias, ó, que vão interagindo com esse sistema. Acetilcolina, encefalinas como encefalinas e endorfinas, serotonina, glutamato, né? Só que se eu tirar tudo isso para não ficar muito bagunçado, o que sobra é esse sistema. Um sistema onde, se eu faço algo que me dá prazer, eu libero dopamina aqui, e eu sinto a chamada recompensa. E se eu faço algo que me dá prazer, eu libero dopamina aqui, que me leva a um aprendizado. Então, se a pessoa fumou, ela tem uma recompensa, é prazeroso, e ela aprende que aquilo é prazeroso. E aprendendo que é prazeroso, eu aprendi que é bom, que é prazeroso, eu vou voltar a fazer isso. Isso acaba se tornando um ato impulsivo, que eu começo a ceder a esse impulso várias vezes, porque isso me traz uma sensação boa, e eu ainda não estou enxergando as consequências negativas a longo prazo, né? E com o passar do tempo, isso pode se tornar uma compulsão, que é o que caracteriza, né, a dependência. Só que, como eu falei para vocês, o nosso cérebro possui uma área que é o córtex, né? Que é o córtex pré-frontal, que é capaz de tentar controlar essa área. Então, o córtex, ele tenta controlar essa questão. Então, toda vez que existe uma reflexão de, será que eu vou fumar ou não? Vou tentar não fumar. Eu tento controlar o que está acontecendo aqui, ao mesmo tempo em que eu começo a tentar ter um outro aprendizado, eu começo a reaprender, né, a não fumar, a importância de não fumar, né? E aí a gente tem essa briga entre esses dois sistemas, né? Um sistema que vem do córtex, de uma área superior, né, para baixo, no núcleo accumbens, que é o sistema reflexivo de recompensa, e um sistema que vem impulsivamente, né, que vem de baixo para cima, que é chamado de sistema reativo da recompensa. Isso aqui, todos os animais possuem de maneira bem desenvolvida, né? Agora, esse aqui, o ser humano é capaz de desenvolver mais que os outros animais. É por isso que a psicoterapia também vai ser muito importante, além dos medicamentos, tá? Bom, se a gente fosse falar de uma maneira muito simplificada, isso aqui seria a tentação, né? Esse impulso de querer usar a substância. E isso aqui seria a força de vontade, aquela, né, vozinha na cabeça que fala, não, vou tentar não usar, pelo menos por hoje, né? E aqui é um resumo disso que eu falei. Depois vocês podem pausar nesse slide e dar uma lida melhor, tá, sobre essa questão. O que eu queria dizer para vocês é que a nicotina, onde que ela entra nessa história toda? Como é que a nicotina se relaciona com a dopamina? A gente vai ver isso já já lá na frente, tá? Então, uma frase que eu acho muito importante é essa aqui, ó, que a primeira dose de qualquer substância, de qualquer droga, como inclusive o cigarro, sempre é a mais reforçadora, sem qualquer penalidade. Entretanto, as pessoas não costumam tomar apenas uma dose, nem realizam comportamentos satisfatórios uma única vez. Então, olha só, o grande problema de qualquer dependência é que a primeira vez que a pessoa usa a droga, ou as primeiras vezes, é
prazeroso, tem uma grande recompensa com uma dose pequena e tem poucos efeitos ruins, efeitos adversos, não tem a compulsão, não tem abstinência. Então parece que é muito bom, o organismo entende que é ótimo. E se o organismo entende que é ótimo, ele vai querer usar de novo, e vai querer usar de novo, e vai querer usar de novo. Só que ao usar várias vezes, a gente cai numa armadilha que acaba sequestrando o nosso sistema de recompensa, né? E começa a dar muito foco, o que é mais motivador é o cigarro, não é outras coisas que deveriam me motivar mais, tá? Bom, também outra coisa que vocês já sabem a respeito disso, né, é que a gente tem aí vários fatores de risco que são preveníveis para as doenças crônicas não transmissíveis, e esses fatores preveníveis, né, o cigarro acaba sendo, o tabagismo, né, acaba sendo o principal fator que influencia a mortalidade cardiovascular, por diabetes, por câncer, por doenças respiratórias, né, e a gente conseguindo prevenir o tabagismo, a gente consegue, então, melhorar muito a qualidade de vida das pessoas, né? O Brasil ele nem é tão mal classificado assim em termos de tabagismo, né? Esse número inclusive já caiu. Isso aqui era um valor de 2015 até 2010. Hoje em dia a gente está com níveis até um pouco mais baixos, que é uma grande vitória graças às inúmeras ações, inclusive uma é essa que vocês estão participando aqui, né? Mas a gente tem muito a caminhar ainda, né? Mas pelo menos a gente tem que reconhecer que o Brasil tem feito um bom trabalho em relação à redução do tabagismo, né? Inclusive aqui já é um parâmetro ao passar do tempo no Brasil. Bom, também é importante entender comorbidades, né? Pessoas que vão ao médico com mais frequência costumam ter uma porcentagem maior de pessoas que fumam. Por quê? Porque o cigarro está relacionado, né, a outras comorbidades que acabam levando o indivíduo a ir ao médico, né? Pacientes com transtorno psiquiátrico frequentemente acabam também tendo maior chance de se tornar dependentes ao tabagismo. Desses transtornos, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade e o transtorno bipolar são os que acabam tendo, e a esquizofrenia, são os que acabam tendo maior associação com o uso do cigarro. E a gente está cansado de saber vários tipos aí de prejuízos, né? Vocês vão ter chance de ver isso melhor aí durante o curso. Então, algo muito importante para a qualidade de vida das pessoas e para a nossa sociedade de modo geral, que a gente consiga reduzir o tabagismo, né? Bom, quero mostrar para vocês aqui o efeito da nicotina naquele sistema de dopamina. Então, lembra que eu falei que é a dopamina que traz a sensação de recompensa, que torna a nicotina algo que causa dependência? Aqui vocês estão vendo a acetilcolina. A acetilcolina, ela interage com receptores nesse neurônio, que são receptores nicotínicos. Então, eu tenho aqui a acetilcolina, que interage com um receptor chamado receptor nicotínico, e isso faz com que esse neurônio seja estimulado e libere dopamina aqui, ou seja, aumenta dopamina. Mas olha só que interessante, não apenas a acetilcolina, mas a nicotina em si é capaz de se ligar a esses receptores. Então, a nicotina consegue se ligar a esses receptores nicotínicos. Só que a nicotina que a gente obtém do cigarro, como é fumada numa dose relativamente alta, a gente acaba aumentando muito mais a dopamina do que a acetilcolina, que é uma substância nossa. Então, quando a pessoa usa nicotina, ela estimula muito esse neurônio aqui, e isso aumenta muito a dopamina aqui, e isso leva a uma recompensa muito grande. E isso faz eu querer usar novamente, né? Então aqui vocês estão vendo a nicotina provocando a dependência, né? Então veja, aqui está esse receptor que eu tinha falado que era o receptor nicotínico, coloquei como N no slide anterior, né? Esse receptor, ele é importante porque ele vai, quando ele é estimulado, ele acaba levando à liberação de dopamina naquele neurônio e depois ele volta ao seu estado natural. Então, quando a pessoa usa a nicotina, ela libera dopamina e depois volta ao normal. E aí a pessoa volta porque ela quer usar de novo. Só que se a pessoa fica fazendo isso com mais frequência, o cérebro vai se adaptando e vai fazendo mais receptores de nicotina. Então ele vai fazendo
colocando mais, porque o cérebro fala assim, que bom, tá liberando mais dopamina, eu quero mais, eu quero mais. Então, você vai desregulando o nosso sistema nervoso até o ponto em que vai ficando cada vez mais difícil alimentar esse sistema. É como se fosse um monstrinho, né? Que você dá um pouquinho, ele já quer mais, né? Então, você dá a mão, já quer o braço. O cérebro é assim. Você deu um pouquinho de nicotina e quer mais, quer muito mais. Por quê? Porque nicotina para ele, na verdade, é dopamina. E dopamina é recompensa, é prazer, né? E isso demora um tempo para esses receptores que foram estimulados pela nicotina, não é o tempo todo. Você estimula, esses receptores funcionam bastante, libera muita dopamina, aí esses receptores eles param de funcionar por um tempo. A gente fala que eles dessensibilizam, né? Dessensibiliza como se eu tivesse cansado um pouco, eu preciso de um tempo para me recuperar. Depois, mas quando eu me recuperar, eu vou querer mais, né? Então, existe um tempo para isso. E o cigarro, até isso a indústria pensou. O cigarro, ele tem o tempo, esse tempo aqui, que é o tempo que demora para queimar um cigarro, é exatamente o tempo necessário, em média, para dessensibilizar os receptores nicotínicos. Então, quer dizer, esse tempo aqui é o tempo para os receptores pararem de funcionar um pouco. E daí, se eu tivesse um cigarro muito pequenininho, olha o que ia acontecer. Ia queimar o cigarro aqui, só que ia acabar o cigarro antes de dessensibilizar todos os receptores. Ia ter receptor lá ainda que estava pronto para receber nicotina, e ele vai falar, ué, cadê a nicotina? Está faltando. Então as pessoas iam reclamar dessa marca, e falar, essa marca aqui eu tenho que fumar sempre muito cigarro de uma vez para poder me saciar, né? Ao mesmo tempo, se tivesse um cigarro muito grande, as pessoas iam ficar saciadas muito rápido com o cigarro aqui, né? Quer dizer, faltando uma grande parte de cigarro, ainda ia ter um desperdício, o cigarro ia ser caro e ia perder a competitividade. Então, a indústria do tabaco ela não é ingênua, ela sabe muito bem como funciona esse mecanismo e ela usa isso a seu favor, né? Bom, então o poder de dependência do cigarro é muito grande, como eu falei para vocês, e de todo mundo que quer parar de fumar, dos 100% de pessoas que querem parar de fumar, todas as pessoas, quer dizer, dos 100% de pessoas que são fumantes, cerca de 75 a 80% querem parar de fumar, né? Só que das que querem parar de fumar, 35% de fato tentam parar de fumar. E daí dessas pessoas, somente 3% acabam realmente parando de fumar. Então, de todas as pessoas que fumam, só cerca de 3% conseguem parar de fumar a cada ano, né? É um número muito pequeno se elas tentarem sozinhos, sem ajuda. E esse seminário é justamente para a gente poder mostrar como a gente pode ajudar, né? Então aqui a gente tem um fluxograma de como abordar, né? A gente tem que identificar os tabagistas do território na atenção básica. Isso a gente consegue fazer tanto pela ficha de cadastro individual, quanto também pelo atendimento e acolhimento na unidade. E aí você vai identificar dois perfis de pessoas. Pessoas que fumam e que não querem parar de fumar, e pessoas que fumam e que querem parar de fumar. E aí, se a pessoa não quer parar de fumar, é necessário fazer uma orientação. Não dá para você começar a tratar uma pessoa que não quer tratar, né? Então você vai orientar sobre os malefícios do tabagismo, os tipos de tratamento que existem, né? Que existe uma disponibilidade na rede, qual é o caminho que deve ser seguido, né? E também praticar as reduções de danos, né? Inclusive orientar a diminuição de consumo, etc. Né? E aí você vai acompanhar esse usuário periodicamente, reforçando esses pontos. E caso ele também deseje parar de fumar, juntamente com as pessoas que querem desde o início parar de fumar, você faz uma abordagem individual, avaliando o nível de dependência, porque não é para todo mundo que você vai entrar com medicamento, né? Motivar essa pessoa para o tratamento, se disponibilizar para tratar essas pessoas. Então a gente não pode ficar ignorando que as pessoas fumam, deixa a opção dela. A gente tem que ter um componente ativo que não é convencer a pessoa à força, né? Mas é mostrar para ela, através da informação, que ela está se colocando em risco e que é possível mudar isso, é possível tratar, né? Não é uma fraqueza dela, e na verdade é um transtorno, uma doença que a gente trata, certo? E aí existem as fases, né, que a gente fala. Tem a fase de pré-contemplação, quando a pessoa não está disposta a mudar,
contemplação, que ela já começa a pensar em mudar, mas ela ainda está em cima do muro, a fase em que ela já está determinada a mudar, e ela começa a se preparar, decidir, a fase em que realmente ela toma essa ação de parar, a manutenção para evitar as recaídas, e acaba existindo os momentos que podem ocorrer deslizes e recaídas, né? Então, é esse ciclo que a gente acaba tendo, onde a gente quer quebrar, né? A gente quer que passe por todas essas fases, que não haja recaída e que a pessoa se mantenha livre, né, do cigarro. Mas, frequentemente, ocorrem recaídas, é natural que ocorra, e a gente tem que estar disponível para continuar motivando o paciente a parar, tá? A tentar de novo. Então, o tratamento é um processo importante, porque a dependência do cigarro pode iniciar já com o primeiro cigarro, né? E é muito demorado, é difícil extinguir, né, para algum indivíduo, é difícil você conseguir parar de vez. Então, é um processo ativo, depende muito de uma parceria entre o serviço de saúde e a pessoa que fuma. Quais são os tratamentos que a gente tem disponível, né? Os tratamentos, eles são os tratamentos não farmacológicos e os tratamentos farmacológicos. O tratamento não farmacológico envolve a psicoterapia, o psicólogo, né? Em especial, a gente tem bons resultados com a terapia cognitivo-comportamental, com a entrevista motivacional e outras abordagens psicossociais, como, por exemplo, esses programas de grupo de apoio, né? Que é algo que traz muito benefício para o paciente. Essas são as abordagens que não envolvem medicamento. E as abordagens que envolvem medicamento? A gente tem as pessoas que nunca trataram com medicamento antes, que elas vão poder começar o tratamento com reposição de nicotina ou bupropiona no serviço de saúde na atenção básica, e também existe uma possibilidade, né, que é mais cara um pouco, então não é acessível ainda para todo mundo, que é a vareniclina. Então, aqui a gente está falando isso, ou isso, ou isso. Por isso que é monoterapia. A gente começa assim. Se houver falha no tratamento, por algum motivo, a gente começa a combinar. Vamos usar adesivo de nicotina junto com bupropiona. Vamos usar adesivo de nicotina junto com goma de mascar de nicotina. Vamos começar a associar esses medicamentos. Mas primeiro a gente tenta os medicamentos isolados, tá? Então, o tratamento medicamentoso ajuda a minimizar os sintomas da síndrome de abstinência e facilitar o abandono do hábito. Ele vai deixar o paciente melhor, mais apto a realmente fazer uma boa psicoterapia, realmente conseguir ter mais facilidade em se manter distante do cigarro. Veja, ele não é capaz de fazer o paciente aprender os riscos do cigarro. O medicamento não é capaz de tomar decisões pelo paciente. Então, não adianta dar o medicamento para o paciente sem o resto das orientações, sem o resto do acolhimento, né? Então, o medicamento ele é uma ferramenta, né? Mas é uma ferramenta para complementar. Ela sozinha não consegue fazer nada. Tá? Os medicamentos disponibilizados pelo Ministério da Saúde é a terapia de reposição de nicotina, que é o adesivo e a goma de mascar, e o cloridrato de bupropiona. A indicação para entrar com medicamento é para os fumantes moderados, que consomem mais de 20 cigarros por dia, ou aquela pessoa que consome o primeiro cigarro até 30 minutos ao acordar, não consegue segurar e tem que fumar nos 30 primeiros minutos e consome 10 cigarros ou mais por dia, ou as pessoas que ficaram com um score de teste de Fagerstrom, que é um teste feito para avaliar a dependência do cigarro, maior ou igual a 5, ou os fumantes que já tentaram parar de fumar com terapias psicossociais isoladas, só tentou com psicoterapia e não resolveu. E aí você começa com medicamento também. Então não é para todo mundo que vai sair dando medicamento, mas para boa parte das pessoas a gente pode entrar sim com a medicação como suporte, tá? E é importante não ter preconceito, essas medicações elas podem trazer muitos benefícios associados. Aqui existem alguns gráficos de eficácia. Lembra que eu falei para vocês que sozinho as pessoas só têm 3% de chance de conseguir parar de fumar? Se eu utilizar bupropiona ou adesivo de nicotina, esse número já sobe para 15%. Multiplico por 5 isso, né? A vareniclina sobe para 25%. E aí, se eu somar isso aqui com psicoterapia, esses números aumentam ainda mais, tá? Embora exista uma dificuldade em manter esses números altos com o passar do tempo, mas a gente consegue melhores resultados do que a pessoa tentar sozinha, tá?
Então, sobre os tipos, né? Começando aqui com o primeiro tipo que a gente estava falando. Primeiro aqui, terapia de reposição de nicotina. Qual que é o objetivo aqui, gente? Eu tirei o cigarro da pessoa, o que o cérebro está sentindo falta? Da dopamina. Da dopamina que era liberada por causa da nicotina. Então, eu tirei o cigarro, consequentemente, tirei a nicotina dessa pessoa. Então, ao invés de eu devolver para ela o cigarro, eu devolvo só a nicotina, tá? Para enganar o cérebro, para ele achar que está fumando, mas não está, né? Então, o que vai ser dado? A nicotina, que muitas vezes em adesivos tem uma boa eficácia, porque ela mantém a liberação constante pela pele, né? E as gomas, por exemplo, os chicletes, é bom para usar nos momentos de fissura, principalmente, né? A pessoa dá uma mascada na goma e isso alivia a fissura imediata, tem um efeito mais rápido, né? Veja que o início do tratamento coincide com o chamado dia D, né? O dia D é o dia que a pessoa escolheu para parar de fumar. Então, você não vai ficar tratando isso junto com o cigarro. É ou um ou outro. Então, a pessoa está fumando, hoje ela vai parar? Parou hoje? Hoje ela parou, você dá nicotina para ela nesse dia. Você troca, né? Realmente você troca. Daqui seu cigarro que eu estou te dando a nicotina, tá bom? Isso é importante porque é bom evitar fumar em conjunto, porque senão eu começo a somar nicotina do cigarro mais nicotina do adesivo, por exemplo. Se eu fizer essa soma aqui, isso aqui é perigoso, porque aumenta muito a minha nicotina e isso pode trazer problemas de saúde. Então, não posso. Eu vou usar ou um ou outro, tá? Então, parei o cigarro, estou na nicotina só, reposição de nicotina. Depois, se a pessoa recai para o cigarro, ela larga a nicotina, até tentar de novo o próximo dia que ela vai tentar parar novamente, tá? Então, como eu falei para vocês, a nicotina aqui aumenta a dopamina. E essa nicotina pode vir do cigarro, mas a gente não vai dar o cigarro para a pessoa, a gente vai dar um adesivo, uma goma de mascar, né? E aí eu vou aumentar a dopamina aqui e para o cérebro ele acha que está dando dopamina para ele, tá? É claro que não é do mesmo jeito que o cigarro faria, né? O cigarro vem de uma forma fumada, vem forte a sensação, tem toda a questão de rapidez, por causa que absorve muito rápido, e tem também a questão comportamental, o hábito de fumar com os colegas, um monte de coisa, então tem outras questões. Por isso que não é só trocar, né? Trocou, resolveu, mas pelo menos alivia muito as sensações da fissura, né, que acontece. A bupropiona, que é o outro medicamento que pode ser usado, ela é um antidepressivo. Mas não é porque a pessoa está com depressão, é que a gente vai tentar fazer uma jogadinha com o cérebro aqui. O que a gente vai fazer? Olha só. Esse é um medicamento que demora mais tempo para fazer efeito. Então não dá para você parar de fumar hoje e começar a bupropiona hoje. Porque ela começa a funcionar depois de 2, 3 semanas de uso. Então, 2 semanas antes, eu decidi parar daqui 15 dias de fumar, hoje eu começo a tomar bupropiona. Aí vou tomando, e daí daqui 15 dias eu removo o cigarro, tá? Então você tem que inserir antes, né? Então, se aqui você. Antes, lá na terapia de nicotina, era assim: eu tinha aqui o cigarro. Tá? Aí eu estava lá fumando, parei o cigarro, comecei a nicotina, tá? E esse é o dia D, tá certo? Agora, aqui não. Aqui eu começo a bupropiona aqui, tá? E aí o dia D, por exemplo, vai ser aqui. E aqui eu tô fumando também, ó. Tá? Então eu vim fumando e eu continuo com a bupropiona. Então aqui tá o cigarro, ó. Vejam que eu fico 2 semanas tomando bupropiona e fumando ao mesmo tempo, né? E aqui eu resolvi parar de fumar. Aqui é o dia que eu tinha marcado para parar de fumar. Então agora eu continuo só com a bupropiona, certo? E o que ela faz? Ela inibe a chamada recaptação de dopamina. Então, na verdade, o que ela faz é aumentar um pouquinho de dopamina no cérebro. Então, o cérebro sentiu falta da nicotina porque sentiu falta da dopamina. Então, o que você faz? Você dá um pouquinho de dopamina para ele, como se você tivesse fumado de leve, tá? É isso aqui, ó. A pessoa fumou, ela estimulou o neurônio,
fumando com o cigarro aqui, então eu vou pôr cigarro, mas não é o cigarro, né? É a nicotina do cigarro. E olha o que acontece aqui, ó, muita dopamina sendo liberada. E aqui, olha a carinha de feliz, o cérebro feliz aqui, opa, recompensa, dopamina, tá? Você parou de fumar. Parou de fumar, parou de estimular esse neurônio, parou de estimular o receptor de nicotina, pouca dopamina, ó, uma bolinha azul aqui. Então, pouca dopamina. Olha o cérebro triste aqui, ó. Cadê a minha dopamina? Ele está perguntando. Ué, cadê a minha dopamina? E aí o que você faz? Você usa a bupropiona aqui. A bupropiona aumenta um pouco a dopamina, ó, tá? Veja que ela não aumenta igual o cigarro. Aumenta menos, tá? Mas aumenta. E o cérebro ele não está muito feliz, não. Mas não está triste, chateado e bravo igual esse aqui, tá? Então agora ele está assim, meio ressabiado. Falou, ó, não estou muito feliz com isso que está me dando, mas pelo menos é um prêmio de consolação, né? Então isso dá espaço para a gente trabalhar com as psicoterapias e conseguir parar de fumar, tá? Esse é o efeito da bupropiona. É importante saber que a bupropiona ela é contraindicada em casos de epilepsia e outros distúrbios do sistema nervoso central, tá? Tem que também avaliar bem o uso na gestante, e também não deve ser usado quando tem alguns antidepressivos inibidores da MAO, mas esses são antidepressivos raros, né? Então não é muito uma limitação, tá? A maior parte das pessoas podem utilizar. O outro medicamento que eu vou comentar por cima, porque não está assim disponível, não acessível a todos, é a vareniclina, que ela é bastante promissora em termos de eficácia, mas ela é cara, a gente precisa, com o passar do tempo, torná-la mais acessível, né? Qual que é o grande problema dela? A eliminação é via renal, sem passar pelo fígado para biotransformar, né? Então, pessoas com problemas renais não podem usar porque acumula o fármaco ativo, tá? Ela é meio parecida com a bupropiona no sentido que você tem que começar aí pelo menos uma semana antes do dia de parar de fumar, tá? A vareniclina funciona de maneira parecida, né, com o princípio da bupropiona, mas é um pouquinho diferente. Então, olha só, aqui está a nicotina. A nicotina se liga, a nicotina que está no cigarro aqui, ó, tá? Ela se liga, aumenta muito dopamina, tá? Isso é muita recompensa. Só que se eu não der nicotina para a pessoa, né? Se eu impedir que a nicotina se ligue, o que acontece? A dopamina cai muito, tá? Então aqui eu tenho um cérebro feliz, feliz porque ele está feliz e tem muita recompensa, mas o organismo não está feliz não, está triste, pulmão está triste, coração está triste, está todo mundo chateado aqui porque está fazendo mal, né? E aqui eu tenho um cérebro muito triste, muito chateado, né? Ele está até meio bravo, porque você não está dando para ele, né? Está impedindo que a nicotina seja usada. Então aqui tem o cigarro, aqui eu tenho o não uso do cigarro. Aqui eu tenho a vareniclina. A vareniclina, ela finge que é a nicotina. Ela vem aqui, ela fala, ó, sou aqui a nicotina. Só que ela não é tão radical quanto a nicotina. Ela se liga e ela provoca um pequeno aumento de dopamina. Então aqui o cérebro fica mais estável, né? Ele não está super contente, mas não tá super feliz igual esse aqui, né? Tá um pouquinho chateado, mas não tá bravo que nem esse aqui. Então é uma tentativa de compensar. Desculpem um barulho aqui do fundo, gente, da gravação. É uma tentativa de não deixar o cérebro sozinho, desamparado, né? Ó, estamos te enganando aqui, dando um pouquinho de uma nicotina de mentirinha, né? Ela é mais fraca, ela consegue substituir a nicotina, mas não tanto, né? E qual que é a vantagem dela? Ela, ao mesmo tempo em que faz esse efeito, ela ocupa o lugar. Então a vareniclina vai lá e fica lá. Se por acaso ele fuma, o que acontece? A nicotina não consegue ocupar, ele já está ocupado, ó. Então é como se ocupou a cadeira aqui, não vou sair daqui, e a nicotina não consegue atuar, certo? Então isso que acontece, isso impede com que quando a pessoa fume, que ela sinta uma recompensa grande, porque a vareniclina está lá segurando a onda por ela. Então é você dirigir, você usar o cigarro, é você dirigir com farol alto à noite, tá? É muito a luz, né? Só que você ficar sem o cigarro é dirigir sem farol ligado, é dirigir no escuro.
Nos dois casos, né, se você ficar dirigindo de farol alto e se você ficar dirigindo no escuro, você vai provocar algum acidente na estrada. O farol alto vai cegar alguns motoristas e ficar no escuro não vão te ver, tá? Então vai fazer mal para você. O que, que você vai fazer? Usar um farol mais baixo, né, um farol normal, para conseguir andar na estrada com segurança. A ideia é essa, de tentar usar o tratamento farmacológico. Tanto a substituição com a nicotina em doses controladas, quanto usar bupropiona, quanto a vareniclina, a tentativa é essa, ó, dirigir com mais segurança. E aí você consegue percorrer caminhos mais longos, tá? Essa é a analogia que a gente tenta fazer. Existem outros medicamentos, não vai dar tempo da gente comentar aqui, mas são de suporte, são de segunda linha, não são a primeira escolha, tá? E é importante a gente saber que o prognóstico, né, é que é uma doença crônica, e sendo uma doença crônica, tem tratamento, tá? Não é uma fraqueza da pessoa, ela tem total capacidade de parar de fumar se fizer o tratamento corretamente. A recaída é frequente, a maioria das pessoas requerem múltiplas tentativas, então cabe a nós não menosprezar a falha ou a recaída, mas sim falar, olha, você chegou longe, você conseguiu ficar 4 meses longe do cigarro, você que ficou perto do cigarro por 10 anos, né? Isso já é um sucesso, mesmo com a recaída. Vamos tentar ficar mais tempo na próxima, né? Esse é o estímulo que tem que ser dado. E sempre tentando melhorar o estilo de vida da pessoa para ela conseguir substituir o cigarro por hábitos mais saudáveis. Bom, gente, isso era o que eu tinha para falar hoje para vocês. Eu espero que tenha ficado mais claro como é que funciona o tratamento, né? E por que ele é importante e por que a gente não pode ter preconceito com uma ferramenta tão importante para ajudar as pessoas a pararem de fumar. Tentar parar de fumar por conta própria é muito louvável, né? Mas a gente tem muito mais chance de sucesso se a gente estiver associado com o tratamento da psicologia e o tratamento medicamentoso nos casos que são indicados. Então, deixo aqui o meu abraço e fico à disposição de vocês para tirar dúvidas nas redes que eu passei para vocês, tá bom? Um grande abraço e bom curso para vocês.